Fala galera! Chocante, cruel, desconfortável. Existe um tipo de cinema transgressor que pouco se parece com entretenimento e está mais para teste de resistência. Nesse vídeo você vai conhecer a origem maldita desses filmes, começando com a nefasta obra italiana que criou um subgênero por acaso e indo até ao estilo visceral do diretor alemão que transformou a podridão humana em arte, com muitas aspas. Prepare seu estômago para o horror doc que começa agora. Neste programa, vamos tentar entender como algo que começou com curiosidade documental lá nos anos 60, ainda que trabalhando com uma realidade distorcida e manipulada, cruzou uma fronteira sem volta, parindo um niilismo transgressivo, uma estética visual que não apenas mostra, mas também agride, incomoda e desestabiliza. O conteúdo do vídeo pode ser sensível para algumas pessoas, então fica aqui o alerta de gatilho. Se você se impressiona facilmente e não tem traquejo com cinema extremo, todo cuidado é pouco, tá? As regras da plataforma impedem de mostrar determinadas imagens, mas talvez a simples menção disso ou daquilo já seja o bastante para lhe causar desconforto. Prossiga por sua conta e risco, ok? Em 1962, o mundo parou para ver o bizarro sob o pretexto da antropologia. Dirigido por Guattiero Jacopetti, Franco Prosperi e Paulo Cavara, Mondocane, Mundo Cão no Brasil, estreou apresentando uma colagem de costumes exóticos, rituais estranhos e práticas culturais ao redor do planeta, costurados por uma narração irônica que oscilava entre o fascínio e o deboche. O público, pego de surpresa e nada acostumado com imagens tão cruéis, foi capturado por aquele espetáculo bizarro que prometia mostrar ao mundo como ele realmente era. E seduzido não apenas pela curiosidade, mas também pelo desconforto, a sensação de estar vendo algo proibido, as plateias fizeram filas enormes nas portas dos cinemas. Afinal de contas, a obra oferecia algo próximo de um turismo de poltrona, a possibilidade de viajar por culturas distantes sem sair do cinema, ainda que essa viagem fosse proporcionada por um olhar sensacionalista. A melosa trilha sonora, que contou com a colaboração do Riz Ortolani, se você não sabe quem é esse cara, daqui a pouco eu vou lhe dizer, ajudava a suavizar a experiência, criando um contraste perturbador entre a beleza melódica e as imagens chocantes. Entre os trechos mais memoráveis, cenas que vão do curioso ao perturbador, práticas de mutilação numa cerimônia religiosa, o restaurante oriental onde clientes selecionam cães vivos para serem mortos, cozidos e devorados, a mulher de uma tribo na Nova Guiné que perdeu seu filho, amamentando um porquinho que também perdeu a mãe, os touros sendo decapitados com espadas em Singapura, as crianças polindo crânios e ossos humanos em uma catacumba romana. Isso é o que eu estou me lembrando, tá? As cenas com humanos pouco incomodam, as que mais chocam mesmo são aquelas envolvendo maus tratos animais. Mas tudo aqui é tratado digno de choque. Mesmo as passagens mais banais, hábitos alimentares ou costumes locais, a narração e a montagem tratam de deixar interessante com aspas, ou seja, transformam a cena em algo fascinante e grotesco. Os diretores defendiam o filme como um registro legítimo da diversidade cultural, alegando que estavam apenas documentando práticas reais ao redor do mundo. No entanto, desde sua estreia, Mundo Cão foi cercado por suspeitas. Até que ponto aquilo era autêntico? Muitas sequências pareciam encenadas, manipuladas ou, no mínimo, editadas de forma a distorcer o contexto original. A das catacumbas com as crianças, por exemplo, é um desses momentos que deixam suspeitas no ar.
A ambiguidade entre o documental e o espetáculo tornou-se uma das características mais marcantes do filme, alimentando debates sobre ética, representação e os limites entre verdade e exploração. Dessa mistura controversa, nasceu um novo termo no vocabulário cinematográfico: mondo. Inspirado diretamente por Mondokane, o rótulo passou a designar um subgênero inteiro dedicado a explorar o estranho, o grotesco e o sensacional sobre a aparência de documentário. Mas se Jacopetti e seus colegas diziam estar apenas observando, a próxima geração de cineastas decidiu que observar não era o suficiente. Eles queriam que o sangue espirrasse com gosto. O sucesso inesperado de Mondokane abriu uma espécie de caixa de Pandora. O que inicialmente parecia uma experiência isolada, rapidamente se transformou em um modelo lucrativo e replicável. Baixo custo, alto impacto e uma promessa constante de mostrar aquilo que o público não deveria ver. Produtores perceberam que havia um apetite quase inesgotável por esse tipo de conteúdo, um misto de curiosidade mórbida e fascínio pelo proibido. Os próprios criadores tentaram capitalizar esse sucesso com continuações diretas, como Mondokane 2, Mondokão 2, que ampliava ainda mais o teor apelativo e questionável do original. No entanto, foi com África Addio, África Adeus, que Guattiero Jacopetti e Franco Prosperi levaram o conceito a um território muito mais controverso. Ambientado em países africanos, o filme misturava cenas reais de violência, conflitos e execuções com uma abordagem editorial altamente questionável, o que levou a obra a ser acusada de racismo, manipulação e até encenação de massacres. À medida que o subgênero avançava, especialmente no final dos anos 60 e início dos 70, o mundo começou a se fragmentar e radicalizar. Surgiram produções cada vez mais apelativas, com menos preocupação estética e ainda mais, ou melhor, e ainda menos compromisso com a veracidade. Filmes passaram a enxergar ou simplesmente inventar situações para manter o nível de choque. Essa escalada refletia não apenas uma competição de mercado, mas também uma mudança no próprio espectador, que se tornava mais dessensibilizado e exigia estímulos cada vez mais extremos. Esse caminho encontrou um novo ápice nas décadas seguintes, com obras como Mundo Erótico, focado na exploração de subculturas sexuais e rituais exóticos, Shocking Asia, Ásia Violenta, que aborda rituais, práticas médicas e fetiches no continente asiático, e o mítico Faces da Morte, que já não se escondia tanto assim atrás do verniz antropológico. Diferente de Mundocão, Faces of Death mergulhava de cabeça no voyeurismo da morte, combinando imagens reais com encenações de forma deliberadamente enganosa, sem que o público soubesse, claro. O filme fez um sucesso absurdo, sucesso esse ampliado pelo advento do VHS na década seguinte, pavimentando um caminho onde o limite entre realidade e espetáculo se tornava cada vez mais irrelevante. A estética mundo, ampliada por Faces da Morte, não demorou a contaminar o próprio cinema de ficção. Aquilo que antes era vendido como documentário ambíguo, com sua promessa de realidade crua, passou a ser incorporado como linguagem narrativa. A câmera instável, o tom de reportagem, a montagem fragmentada e, sobretudo, a dúvida constante sobre o que era real ou encenado tornaram-se ferramentas dramáticas. Era o nascimento de uma nova forma de imersão. Não mais assistir a uma história, mas testemunhar algo que parecia ter acontecido. Esse processo atinge um ponto de virada com Cannibal Holocaust em 1985, Holocausto Canibal, do Ruggero Deodato. O filme não apenas bebe diretamente da fonte Mondo, como a transforma em estrutura narrativa,
A história é contada através de supostas imagens recuperadas de uma equipe desaparecida, criando a ilusão de prova documental. Essa escolha estética, claramente inspirada pelos documentários sensacionalistas de Jacopetti, e não foi à toa que o compositor Riz Ortolani foi convidado a fazer uma trilha sonora nos mesmos moldes, acabou sendo um dos primeiros exemplos plenamente formados do que mais tarde seria chamado de found footage. O impacto de Holocausto Canibal foi enorme, não só pela genialidade como a trama se desenvolve, mas também pelas sacadas de marketing do Deodato, que ajudaram a promover o longa e quase o levaram à prisão. Tem vídeo detalhando tudo na playlist dos filmes mais perturbadores do planeta, caso você não conheça essa história fascinante por trás do filme. O espírito transgressor do Mondo também encontrou outro caminho dentro da ficção europeia dos anos 80, o da provocação extrema e íntima. Filmes como Necromantic e sua continuação Necromantic 2, ambos dirigidos pelo alemão Jörg Buttgereit, abandonam a estrutura de falso documentário, mas preservam o impulso essencial do gênero, o de confrontar o espectador com o tabu sem mediação confortável. A câmera, ainda que controlada, insiste em um olhar clínico quase observacional sobre práticas, ou melhor, fetiches, marginalizados e repulsivos. Assim como nos Mondo, a intenção não é apenas chocar, mas testar os limites do que pode ser mostrado e, principalmente, do que o público está disposto a encarar. Se o Mondo começou um jogo ambíguo entre documento e espetáculo, o cinema de Marian Dora pode ser visto como uma espécie de ponto de ruptura. O diretor alemão Dora absorveu a estética suja e crua herdada de Guattiero Jacopetti, porém eliminou quase completamente o verniz de entretenimento. Quase porque tem um público de nicho que aprecia as obras do cineasta, especializado em explorar fetiches extremos. Em Melancholie der Engel, seu trabalho mais notório, a violência, o sexo e a degradação são apresentados de forma prolongada e desconfortável, sem cortes que aliviam o espectador. Em Carcinoma, Dora vai ainda mais longe ao explorar o corpo humano em decomposição e o sofrimento físico realista, criando uma experiência que se aproxima mais de um experimento sensorial do que de uma narrativa tradicional. Voyage to Agates reforça esse caráter quase documental ao acompanhar seus personagens em jornadas caóticas, onde parece não existir limite entre atuação e comportamento espontâneo. Já no Festival de Parafilias, que é Debris documentar, o cineasta não poupa o público de situações escatológicas envolvendo fluidos corporais. O que diferencia Marian Dora dos seus predecessores, no entanto, é a ausência de ambiguidade quanto à intenção. Enquanto Mondokane ainda se escondia atrás da desculpa de estar registrando culturas exóticas, Dora não oferece esse tipo de escudo. Sua câmera não finge documentar o mundo, ela constrói um mundo onde o grotesco é a própria linguagem. Ainda assim, a herança é evidente. A frieza no enquadramento, a recusa em cortar diante do desconforto e a disposição em transformar o espectador em testemunha direta de algo que parece e é proibido em alguns países. É a mesma lógica do Mondo, mas sem qualquer ingenuidade ou cinismo disfarçado. A câmera de Marian Dora é uma herança direta da tradição inaugurada por Jacopetti, com uma diferença crucial: ela não usa máscaras. Onde o Mondo sugeria estar mostrando a realidade, Dora atinge um nível ainda mais perturbador, o da verdade emocional. Eu cheguei a entrevistá-lo, tem até um story aqui no canal contando essa peripécia, e durante a conversa ele deu a entender que existe um mínimo de roteiro a ser seguido. O cineasta disse que deixa os atores à vontade para fazer o que desejarem, mas eu tenho lá minhas dúvidas se isso é 100% verdade,
visto que seus filmes são produtos muito nichados, são lançados em home video em edições caríssimas na Europa e precisam atender aos anseios desse seleto grupo que banca suas produções indigestas. Olhando em retrospecto, o que podemos perceber é que o legado do Mondo não está apenas em seus descendentes diretos, mas na maneira como ele contaminou a própria linguagem do cinema contemporâneo. Do real encenado de Holocausto Canibal ao niilismo corporal de Marian Dora, há uma fina linha invisível que conecta tudo, a exploração da autenticidade como espetáculo. O que começou como turismo de poltrona lá nos anos 60, acabou se transformando em algo mais inquietante, uma simulação tão convincente da realidade que por alguns instantes o espectador deixa de ser público e se torna cúmplice. E nos dias atuais, difícil não enxergar a internet, especialmente em seus cantos mais obscuros, como uma espécie de mundo definitivo. Aquilo que Munducão prometia, de forma guiada por cineastas, passou a ser conduzido por algoritmos e pela própria curiosidade do usuário. Se antes havia dúvidas sobre o que era real ou encenado, agora o excesso de realidade torna essa distinção quase irrelevante. Obrigado por sua audiência, lembre-se do like maroto e me seguir nas minhas outras redes sociais. Tchau! E até a próxima!